Bem-vindo ao canal. E o Quarteto Fantástico ganhou uma nova série nos Estados Unidos. Mas será que ficou boa essa nova série? Vamos descobrir aqui nesse vídeo. O Fantastic Four número 1 foi lançado pela Marvel em 9 de julho desse ano nos Estados Unidos, é claro, já que por enquanto ainda é inédito por aqui. Mas para falar a verdade, esse primeiro número não foi aquilo que eu esperava. Já o segundo número de Fantastic Four foi lançado em 13 de agosto e continua a desconjuntada saga, quando eles perdem e depois ganham e depois perdem de novo para o Doutor Destino. O roteirista dessas edições é o Ryan North, e os desenhos ficam com Humberto Ramos e Victor Olaçaba. Mas antes de continuar, se gosta desse tipo de conteúdo, ajude o canal a continuar existindo. Se inscreva, deixe um like, comente e compartilhe para ter mais conteúdo como esse. E agora, vamos ver onde o quarteto anda se metendo? Esse novo título do quarteto chegou às lojas americanas com uma missão: atingir novos leitores. Mas para mim, pareceu mais uma continuação do que eles sempre fizeram, com certas mudanças que eu não gostei, e deixa a dúvida se essa brilhante nova era da Marvel é mais do mesmo, com capas muito coloridas. Essa edição começa com o quarteto, agora claramente liderado pela Sue Storm, enfrentando o Doutor Destino em um planeta que ele tinha conquistado. E isso leva à ação logo de cara, e vemos a equipe composta pelo Ben Green, que é o Coisa, o Reed Richards, que é o Senhor Fantástico, o John Storm, que é o Tocha Humana, e a Sue. Eles enfrentam o seu clássico inimigo com a sua tradicional mistura de poderes, mas essa briga toda dá uma grande virada quando o John Storm e os outros três, de uma hora para outra, são divididos e transportados para diferentes períodos na história da Terra, através da magia do Mago Supremo, o Doutor Destino. Sozinho em um mundo sem vida, Johnny logo descobre as condições perigosas dessa era antiga. O oxigênio na atmosfera é só 20% do normal, levando Johnny a não poder se transformar no Tocha, e não adianta ele falar em chamas. A luta pela sobrevivência se torna o maior problema dele, e ele percebe que precisa enfrentar a realidade de ser o único humano, ou mesmo a única forma de vida nesse planeta. O computador, em seu uniforme, lhe dá condições de sobreviver. Ele precisa superar condições extremas para isso. Enquanto isso, o Coisa se encontra no mundo habitado por dinossauros e o Reed Richards luta para se sair bem quando ele é largado na Idade Média. Já a Sue Storm chega no futuro distante, onde toda a vida da Terra se foi por causa do Sol que está morrendo. A única saída é usar a Pedra da Eternidade, onde cada integrante do quarteto pode escrever seu tempo ou data e localização, na esperança de serem salvos. Mas como isso vai acontecer se não sobrou nenhum deles? Essa edição é numerada como 1A. O roteirista diz que isso aconteceu porque essa é uma continuação da série anterior deles, que acabou no número 34. A edição de legado é o número 727. Para mim, isso mostra uma inconsistência da Marvel e da sua estratégia de publicação. Essa narrativa do Fantastic Four número 1 parece mais um recomeço forçado do que um novo começo de verdade. Esse pulo de uma hora para outra, no mundo todo controlado pelo Doutor Destino, e essa viagem no tempo de forma acidental, não ficou natural nem boa. Um roteiro bem parecido com esse, com um mundo controlado pelo Doutor Destino e escrito pelo mesmo roteirista, deixa tudo muito inconsistente e com uma cara de continuação da série anterior. E não é uma novidade. A inconsistência entre essa nova edição número 1 e a continuidade do mesmo roteiro da série anterior parece ser meio enganosa e mostra a falta de coesão editorial da Marvel. Se vão fazer um reinício, então façam um reinício de verdade. A decisão de renumerar o título com o número 1, sem uma mudança na equipe criativa ou uma nova direção, parece ser o assim chamado caça-níqueis, tentando capturar novos leitores desavisados. E essa ideia de fazer a Sue Storm de uma hora para outra ser a líder da equipe também é inconsistente e não faz nenhum sentido. É apenas mais feminismo e é historicamente incoerente, ainda mais se levarmos em consideração o fato do Reed Richards ser o cérebro da equipe, o que o transforma num líder natural.
A arte do Humberto Ramos com Victor Olaçaba, com as cores de Edgar Delgado na capa, é inegavelmente dinâmica e vibrante. O estilo de Ramos brilha através das cenas de ação, principalmente com coisa e com tocha humana. O visual da história mostra o caos da batalha contra o Dr. Destino, e o Johnny luta contra a falta de oxigênio. Os personagens são reconhecíveis e os quadros parece que dão uma ideia de movimento. Mas, mesmo com essa boa arte, nada compensa os atalhos que o roteiro tenta tomar. O brilho da arte quase que contrasta com um roteiro desconjuntado, e isso nos traz uma edição com belos desenhos, mas com um roteiro vazio. Mas a caracterização dos personagens é coerente com as personalidades como a gente conhece do quarteto. Mas essa liderança da Soul não faz sentido nenhum e foi só a vontade do roteirista, e não uma consequência natural das histórias deles. Ben Green continua resmungão, Johnny continua esquentadinho, e o Reed mantém a sua curiosidade científica mesmo quando enfrenta grandes perigos. As interações entre eles são boas e lembram a sua longa história de camaradagem. Mas esse roteiro todo desmontado faz com que não sobre espaço para o desenvolvimento dos personagens, e assim eles não parecem como indivíduos perfeitos. Mas o que tem de bom em Fantastic Four número 1? Claro, a arte do Humberto Ramos acaba se destacando, oferecendo visuais vibrantes que são agradáveis de se ver, principalmente nas cenas de ação. A ideia do tocha humana estar em um mundo com pouco oxigênio traz um cenário de sobrevivência e muita tensão, mas os diálogos entre eles ainda lembram as histórias clássicas, e isso também é algo positivo. E o que tem de negativo nesse gibi do quarteto? O principal problema aqui é essa continuação da história do mesmo roteirista do outro arco de histórias, e isso mostra uma boa falta de coerência editorial da Marvel. Então, por que consideram esse título como o primeiro de uma nova série? Essa foi só uma tática barata de aumentar as vendas e de chamar a atenção, mas não foi um verdadeiro recomeço. Já a liderança da Sue Storm não tem explicação nenhuma. Nada é apresentado durante a história para justificar essa mudança. É só a narrativa feminista se intrometendo em histórias de super-heróis. E o Reed Richards, depois de décadas, deixa de ser o líder da equipe, sem motivo nenhum e sem explicação nenhuma também. E isso muda toda a dinâmica do grupo. Fica algo difícil de reconhecer. No geral, essa narrativa, tirando a parte interessante do John Storm, luta para ter alguma coerência, fazendo com que essa história seja uma continuação de uma história anterior, deixando tudo desconjuntado. O Fantastic Four número 1 me pareceu uma confusa bola fora da Marvel, e por isso eu vou deixar uma nota 4. E também mostra uma desconexão editorial da Marvel, já que esse número 1 não é realmente o primeiro número. A arte é muito boa, eu gostei bastante, mas a inconsistência do roteiro estraga tudo por aqui. É um quadrinho que, quando for lançado por aqui, vai desapontar muita gente. Promete uma grande aventura, mas apresenta um tema levemente reciclado. E também não deu para deixar passar essa liderança forçada da Sue Storm de uma hora para outra e sem nenhuma explicação, depois de décadas de histórias. Minha primeira impressão quando eu comecei a ler esse segundo número não foi lá essas coisas. É um título que lutou no primeiro número para se justificar. A ideia de uma grande aventura foi para o beleléu e sobrou uma série sem inspiração, deixando uma ideia de que para que serve essa história? No primeiro número, o Dr. Destino, que é agora o Mago Supremo e Imperador da Terra, usou os seus poderes para espalhar o quarteto em 4 mundos diferentes. Johnny no mundo com pouco oxigênio, Ben no mundo com dinossauros, Reed foi para a Idade Média e Sue num futuro encarando um sol que está morrendo. A única saída deles é usar a Pedra da Eternidade, mas eles não conseguiram fazer isso. Mas nessa segunda edição, o foco central é na Sue Storm num futuro distante. A Terra está morrendo com uma atmosfera fina e a ameaça de envenenamento existe, além da falta de água. O poder de invisibilidade só protege do calor, mas não vai durar para sempre.
Enquanto isso, o transmissor do Reed, que está na Pedra da Eternidade, continua falhando. Sue se protege numa caverna com pouca luz para iluminar a sua profundeza. Ela descobre uma pequena poça de água, o que restou de um lago congelado. Usando os seus poderes como um microscópio, ela observa que essa água contém as últimas formas de vida da Terra, bactérias unicelulares que lembravam os primeiros habitantes do planeta. Enquanto isso, em 6 de junho de 1266, Reed Richards tenta entender por que a Sue não se uniu a ele. Ele acha que a Pedra da Eternidade pode ter falhado e, assim, acha que ela não morreu. Apesar disso, ele começa a elaborar uma máquina que consiga localizar a Pedra da Eternidade que está com a Sue. A narrativa muda para o trabalho do Reed. Ele cria aço futurístico séculos na frente do que ele se encontra e se assegura de que sua invenção vai ficar sem ser descoberta. Esse avançado material é usado para os cálculos para desenvolver uma maneira de localizar a Sue e a Pedra da Eternidade. E a gambiarra funciona. Sue encontra a pedra, desbloqueia a localização do tempo, resgata sua família, então eles podem retornar ao presente e continuar a sua luta contra o Dr. Destino. Infelizmente, o Dr. Destino tem as informações que ele precisa para derrotar o quarteto de novo, e essa edição termina com uma segunda viagem no tempo. O roteiro nesse Fantastic Four número 2 parece um exemplo de um conceito ambicioso, mas que tropeça na sua execução. O roteirista Ryan North traz uma solução conveniente, principalmente a habilidade do Reed em inventar um jeito de encontrar a Sue e a Pedra da Eternidade. Pareceu uma solução bem sem criatividade e foi uma conveniência do roteiro. Isso reduziu a tensão da Sue estar isolada daquilo que poderia ser uma busca desesperada e se tornou só um joguinho com a genialidade do Reed Richards. Essa conveniência foi um ponto fraco desse roteiro. Já a arte do Humberto Ramos continua a ser o destaque, trazendo muita energia para uma história um pouco falha. Os quadros são dinâmicos e os desenhos dos personagens são bem legais também, principalmente na parte que a Sue está lutando para sobreviver na Terra Desolada. As cores do Edgar Delgado são vibrantes, mesmo no futuro desolado da Sue, e isso valoriza o visual da história, de novo, superando o roteiro. A equipe artística vai bem por aqui. É tudo bem detalhado e traz alguma emoção. Isso salva esse título e o seu roteiro fraquinho. O Reed Richards, o gênio da Marvel ao lado do Tony Stark, parece um grande incompetente nessa edição. Seu erro inicial para rastrear a Pedra da Eternidade foi um erro imperdoável para um personagem do porte dele, e esse erro permite ao Dr. Destino rastrear e descobrir o caminho do quarteto. Isso diminui o próprio personagem e a sua genialidade heróica, fazendo dele um cientista desajeitado e muito menos brilhante do que na verdade é. Isso diminui a importância e a competência dele, que o transforma numa simples conveniência para resolver a encrenca e muito menos num personagem importante e com personalidade, como na verdade ele é. Mas o que tem de bom nesse Fantastic Four número 2? De novo, a arte brilha, entregando um visual consistente que não só é engajante, como é agradável esteticamente. O estilo único do Humberto Ramos traz um dinamismo para os personagens e para as paisagens, fazendo até a Terra que está morrendo em alguma coisa engajante. As expressões faciais e a linguagem corporal demonstram a situação dos personagens e os seus estados emocionais, e isso é muito legal de se ver. Isso adiciona profundidade às falhas desse roteiro. As cores saltam aos olhos e isso melhora a leitura desse gibi. E agora, o que tem de ruim nesse Fantastic Four número 2? A principal falha está na resolução forçada das situações e na fraca caracterização do Reed Richards. Tudo foi feito para implicar um desafio de salvar a Sue e acabou sendo resolvido de maneira muito fácil. Foi uma solução quase imediata. Além disso, Reed, o mais inteligente personagem do universo Marvel, cometendo um erro primário que beneficiou o Dr. Destino, foi um desserviço para esse personagem mais do que estabelecido e o transformou mais um criador de problemas do que um herói de verdade. E achei isso um erro imperdoável desse roteiro.
O Fantastic Four número 2 ganha uma nota 5. Essa edição luta para se manter de pé e se apoia num roteiro conveniente em vez de desenvolver de verdade os personagens, e não traz intrincadas soluções para os problemas. A arte é o ponto alto, mas as escolhas da narrativa, principalmente em diminuir a competência do Reed Richards com soluções leves para problemas pesados e grandes desafios, deixou muito a desejar. Não pareceu mesmo uma história do quarteto, e pareceu mais uma série de eventos que serviam apenas para reunir a equipe no final da história. Faltou lógica e consistência para esse Fantastic Four número 2. Então era isso, 2 resenhas aí com o Quarteto Fantástico e a nova série deles. Se gostou do que viu até aqui, se inscreva no canal e se não gostou, agradeço a visualização. Até o próximo vídeo.